Glória a Deus. Queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja acessando este vídeo. Eu espero que essa leitura diária de hoje, ela te abençoe como tem sido até aqui. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Amados, é um privilégio estarmos aqui para o nosso momento de reflexão, de leitura diária com o missionário. Todos os dias, 6 da manhã, temos esse compromisso de começarmos o nosso dia juntos, lendo a Bíblia e nos alimentando nesta palavra gloriosa e poderosa. Amém? Para a nossa leitura de hoje, Marcos, capítulo de número 10, assim está escrito. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra mulher, comete adultério contra aquela que a deixou. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro homem, comete adultério também. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus não, porque para Deus tudo é possível.
Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós, Senhor, deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já na presente era 100 vezes casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para o lado, começou a revelar-lhe as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitarei. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nós nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos sim, Senhor. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram, então o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. O que lhe perguntou: o que você quer que eu faça a você? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Glória a Deus. Faça dessa leitura a sua meditação para este dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é o nosso pão, o pão que alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa vida. A tua palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela também, Pai, nos diz como viver e guia os nossos passos. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, por nos amar tanto e enviar Jesus para que hoje pudéssemos nele
sermos salvos. Pai, eu tomo posse da tua palavra para a minha vida, para a minha casa e para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia iluminado e que nele, em tudo, ele te prospere, em nome de Jesus, graça e paz.